Sejam bem-vindos. Meu nome é Daniela, sou professora de espanhol. Estamos aqui para mais uma aula de espanhol, certo? E o que vamos ver hoje? Mais um passado. É mais um passado que faz parte de uma tríade muito famosa dentro da língua espanhola, certo? E vamos ver assim o que ele vai ser, em que momento ele vai ser utilizado, quais são as nuances desse passado, se ele trabalha em conjunto com outro ou não, certo? Então vamos aí? Vamos seguir? Muito bem. Então, o que aprenderemos sobre? Que tipo de passado é o pretérito imperfeito del indefinido? Em que situações é utilizado? Quais são as formas do verbo e sua conjugação, seus respectivos marcadores temporais e exemplos de uso? Eu gostaria de fazer um adendo bem rapidinho, aí vocês vão perguntar, poxa, prof, por que você colocou o pretérito imperfeito del indefinido? Porque nós temos verbos em subjuntivo também. São duas marcas, dois grandes grupos de verbo em espanhol, que são indefinido e subjuntivo, certo? Como estamos falando do indefinido, eu achei bom que colocássemos para que não fosse confundido com algum tempo verbal do subjuntivo, certo? Porque ele também tem um pretérito imperfeito por lá, certo? Então, para evitar confusão, esse é do indefinido, ok? Então, vamos ver como é esse tipo desse passado, em que situações ele é utilizado, quais são as formas do verbo, sua conjugação, respectivos marcadores, exemplos de uso e se ele trabalha em conjunto ou não com algum outro passado, certo? Porque, como são três passados, eu acho que em algum momento eles acabam trabalhando em conjunto ou pelo menos muito próximos. É isso que vamos verificar hoje. Então, primeiro, usamos pretérito imperfeito nesse caso quando falamos de ações habituais no passado. Como assim? São ações que nós repetimos como uma rotina, alguma coisa que era muito comum de ser realizadas em um momento do passado. Essas ações habituais mencionadas pelo verbo podem ou não ainda acontecer no presente. Por quê? Porque o próprio verbo ele não te dá a ideia clara se essa ação ela continua ainda nos dias atuais ou ela teve fim. Porque na verdade, quando utilizamos esse tempo verbal, a ideia é mostrar que no passado essa ação acontecia, mas no presente ele deixa um pouco em aberto. Não teríamos que ter algum outro tipo de marcador, algum outro tipo de passado, alguma outra informação além dessa para saber se essa ação continua ainda tendo alguma coisa no presente ou não, certo? Muitas vezes é utilizado em conjunto com o verbo em pretérito indefinido para narrar situações do passado. Já havíamos falado do pretérito indefinido, que é aquele pretérito que tem começo, desenvolvimento e final no próprio passado, que forma quase como se fosse um triângulo, certo? Então, como ele forma essa triangulação no passado, ou seja, ele não tem nada com relação ao presente, esse verbo ele vai funcionar junto, mas você fala, prof, está meio complicado, como vai ser? Bom, vamos a um exemplo prático, né? E vamos ver isso num fragmento textual, certo? Que está falando sobre Cantinflas. Cantinflas, a título de informação, é um comediante mexicano muito famoso na década de 50, 60, e ele tinha uma crítica social muito grande. Se vocês quiserem, procurem, que eu acho que vocês vão gostar bastante do tipo de humor que ele fazia. Então, esse texto está falando um pouco sobre a vida de Cantinflas e sobre as coisas que ele fez. Então, vamos aí. Si en sus interpretaciones denunciaba las desigualdades sociales y la insolidariedad, en la vida real realizaba obras caritativas y llegó a montar una oficina para los necesitados. La última etapa de su vida, después de enviudar en 1966, estuvo marcada por su participación en actos sociales y políticos. Incluso llegó a pronunciar un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Muito bem, então vemos aí que Cantinflas era uma pessoa que denunciava desigualdades sociais, tanto em seus filmes quanto em sua própria vida, ou seja, ele é uma pessoa muito ativa socialmente e tentava sempre ajudar o próximo. Mas observem os verbos que estão destacados aí. Denunciava, realizava. Quando eu digo denunciava, significa que ele fazia isto com uma frequência no passado. E a mesma coisa com o verbo realizava, certo? Mas falar, prof, mas é frequência. Eu estou falando de alguma coisa que ele fazia muito no passado. Será que ele continuaria fazendo nos dias atuais? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso mostra que dentro deste momento no passado, ele realizava estas ações. Aí vocês vão me perguntar, mas prof, onde entra o tal do indefinido que a gente já tinha visto, comentado? Aqui. Olha ele aparecendo aqui bonitinho. Ó. Legou. Sim. Ele aparece aqui, por quê? Porque na verdade estamos trabalhando em conjunto com esses dois tempos verbais. Então como é que vai funcionar este conjunto? É isso que vamos ver.
qual é a função? Quando eles trabalham em conjunto, significa que um vai dar uma parte da informação no passado e outro vai complementá-la. Como assim? Na verdade, eles são complementares. Dificilmente você vai ter alguma narrativa no passado que use o indefinido ou o imperfeito, que um dos dois não apareça. Maior número, menor número, mas sempre vai ter uma pequena menção a eles, pelo menos. Eles acabam se juntando porque eles são complementares nesse sentido de dar uma informação mais precisa sobre o que está sendo pedido, sobre o que está sendo falado. Então, só para repassar, indefinido, apresenta uma situação no passado e um momento definido no tempo. Normalmente aquele momento triangulado, fechado, ou seja, ação, desenvolvimento e conclusão no próprio passado, sem nada no momento presente. As ações neste tempo verbal não têm ligação com o tempo presente porque se iniciaram, se desenvolveram e terminaram no próprio passado, certo? Então a ação está lá, naquele momento recortado, bonitinho, específico do passado. Lembra das biografias? Então, são delas que estamos falando e de outras menções também históricas ou narrando a vida de alguma outra pessoa ou de algum momento específico, certo? Aí entramos com o pretérito imperfeito. Quais são as funções desse verbo quando utilizamos ele em passado? Descreve as rotinas de um tempo passado. Essas rotinas podem ou não ainda acontecer no tempo presente. E aí entra a parte que eu gosto de mencionar. Trabalhando em conjunto com o indefinido, o imperfeito ajuda a descrever a rotina naquele momento específico do passado. Então, como vai ser isso, prof? Imagine a seguinte situação. Eu estou falando de alguma coisa que aconteceu em 2010. Então, em 2010, eu trabalhei numa empresa espanhola. Então, em 2010 eu trabalhei numa empresa espanhola. É um momento bem específico na minha vida que eu estou narrando, certo? 2010, trabalho numa empresa espanhola. Aí, como vai entrar o imperfeito? Eu vou usá-lo para descrever que tipo de rotina eu tinha naquele momento do passado. Então, por exemplo, o que eu fazia aquele 2010 quando eu trabalhava naquela empresa. Então, 2010, trabalhei numa empresa espanhola. Viajava ao exterior, contestava correios eletrônicos, tinha reuniões com mis jefes. Então, eu estou narrando as coisas que eu fazia naquele momento específico do passado, utilizando o imperfeito. Ele pode ser usado separadamente, prof? Pode, com certeza. Em alguns casos ele vai aparecer. Mas, normalmente, quando a gente está falando de coisas que se complementam, meio que aparecer um, sempre vai ter uma mençãozinha de outra. Normalmente, para que eu tenha o imperfeito, o indefinido ele aparece primeiro, porque ele te dá aquele momento bem específico, fechado no tempo, e o imperfeito vai lá e você vai descrever tudo que você fez naquele exato momento, ou seja, tudo que era interessante, ou toda a sua rotina. Então, por exemplo, de repente você está lendo um texto falando sobre a política na América Latina. Então, nesse texto você está falando que um presidente tomou posse num determinado momento histórico, vamos pensar 2010, 11, 12, 13, 14, uma data específica que vocês queiram. E a partir desse momento, se eu quiser narrar tudo que esse presidente fez de bom ou de ruim, eu vou utilizar o imperfeito. Ele vai me dar essa, digamos, essa ferramenta para fazer essa ligação entre os dois tempos verbais, certo? Eu posso usar um outro tempo verbal, que é aquele pretérito perfeito composto? Pode sim, mas se você está falando de textos que se referem ao espanhol latino-americano, em geral, esses dois acabam sendo muito mais utilizados que o outro. O outro vai aparecer com certeza, mas um número bem menor do que esperaríamos se estivéssemos lendo um texto, por exemplo, no espanhol da Espanha. Se vocês quiserem fazer uma comparação, tentem pegar, por exemplo, uma biografia na internet escrita em um site de língua espanhola na Espanha e um site de língua espanhola na América Latina, e vocês vão perceber as diferenças que existem às vezes dentro da utilização destes passados. Sempre recomendando que leitura é essencial para entender como funcionam os passados. Como? Peguem um marca-texto, peguem uma caneta, vamos ler um texto, vamos imprimir a folhinha ali, vamos olhar. Quais são os tempos verbais que aparecem aí? Quais são os passados? Marcar quais deles com cores diferenciadas, relacionar as estruturas com os tempos. Aí, prof, é complicadinho. Eu falei, mas quanto mais vocês relacionarem isso, é muito mais fácil vocês responderem isso em alguma prova, em algum tipo de questão que solicite isso. Porque se imagina, eu tenho 3 tempos verbais diferentes, que funcionam de formas relativamente diferentes, que têm marcadores temporais diferentes. Imagina que eu tenho uma questão que pergunte algo específico sobre eles. Aí eu vou olhar e falar, será que eu consigo responder? Porque como são 3 coisas
diferentes, são 3 características diferentes para cada um deles. Então tem que tomar muito cuidado de saber diferenciá-los e saber relacioná-los com o momento específico do tempo e com o que está sendo solicitado. Às vezes a gente acha que não é tão importante, mas pequenos detalhes podem fazer diferença. Uma questão certa pode fazer diferença numa prova. 2 questões certas podem fazer muita diferença numa prova, certo? Então tomem cuidado com isso. A minha recomendação sempre é, sempre relacionem o nome do verbo com a estrutura do verbo, com a função do verbo e com os marcadores temporais. Vocês relacionando isso no começo, desde que aprendam a utilizá-lo, vocês não se perdem. Certo? E a partir do momento que vocês tenham essa referência, vocês não perdem nunca mais. Aí vocês vão saber utilizar cada um deles corretamente, sem se confundir com as formas de cada um, sem confundir um passado com outro e sabendo que eles podem trabalhar conjuntamente sem grandes problemas também, certo? No geral, a formulazinha acaba sendo sempre indefinido, mas imperfeito, apesar do pretérito perfeito de vez em quando falar um 8 aqui. Tá? Ele é muito menos utilizado na América Latina, mas às vezes ele aparece sim, e dependendo do texto, até algumas é mencionado mais vezes do que estamos acostumados a ver em um texto latino-americano, certo? Mas sempre tenham em mente as diferenças entre as fórmulas de texto que são escritas na Espanha e as que estão escritas na América Latina. Essas diferenças também, de repente, se são solicitadas numa prova, você sabe responder sabendo essa diferenciação entre eles, ok? Passamos para o próximo. Opa, aí entramos naquela tabelinha que a prof adora montar aí para vocês verem. Então aí temos a tabelinha regular dos verbos em pretérito imperfeito. Eu particularmente gosto muito desse verbo, eu acho ele bem facinho de aprender e não temos grandes problemas para aprender as terminações, então é joinha, vamos aí. Então o que a gente tem que ver? Lembrando que tempos verbais regulares e muitas vezes irregulares têm 3 terminações específicas, ar, er e ir, porque em espanhol normalmente são as mais utilizadas e são as regras. Então, no geral eu tenho uma terminação para o ar, uma para o er, uma para o ir, e em alguns casos específicos, se são muito próximas, se são iguais, na verdade, você tem uma terminação única para er e ir. Lembra que eu tinha mencionado algumas vezes, falando que às vezes as pessoas fazem confusão com a questão de troca-letra, não troca-letra em tempos verbais? Por exemplo, o pretérito indefinido, ele tem som de B, mas escreve com V. Então, eu falo, por exemplo, o verbo estar, eu falo, ele estuvo, mas eu escrevo com V, eu não tenho alteração vocálica aqui. Mas aqui eu tenho, ou seja, o verbo amar, eu vou colocar com B, ou seja, o que ele está soando é o que vai ser realmente. Então, regra, toda vez que eu tiver verbos terminados em ar, em pretérito imperfeito, eles terminam em aba, com B. Cantava, amava, bailava. Então vamos ver as fórmulas. Eu amava, tu amavas. Terceira pessoa, lembrando sempre os 3 sujeitos. Ele, usted, amava. Nós outros amávamos, vosotros amabais e eles amavam. Aí terminam com A. Tomem cuidado para não confundir com o indefinido que termina com on. Faz diferença, prof. Muita. Uma questão certa de uma questão errada, numa pequena terminação verbal. Sim? Então tomem muito cuidado com isso. Se vocês não prestarem atenção nisso, vocês perdem facinho esse tipo de detalhe. Verbos terminados em er e ir. Então, aprender. Eu aprendia, tu aprendias, ela aprendia. Aprendimos, aprendiais, aprendiam. O que vocês têm que levar em conta? Estão vendo que todos têm acentuação? São necessárias, prof? Sim, posso não colocá-las? Não! Cuidado. Acento em espanhol faz muita diferença, tanto no significado quanto na pronúncia. Então, muitas vezes, a falta de um acento pode passar a impressão que você está querendo dizer outra coisa do que você realmente está dizendo, certo? Por um acento, vai dar coisa errada aqui, não vai ficar muito bom, não. Então, tomem cuidado. Lembrando que o verbo indefinido tem acentuação em primeira e segunda pessoa. Desculpa, primeira e terceira pessoa do singular, e os verbos regulares do imperfeito têm acentuação em todas as pessoas que terminam em erir. Então, aprendia, aprendia. Vivi, vivias, vivia, vivíamos, viviais, viviam. Lembre-se, acento em todas, certo? Não esquecendo do acento, você não vai errar, certo? Aí entramos na questão de não é um acento optativo, certo? É um acento obrigatório para que eu não confunda com outro tempo verbal ou com outro tipo de palavra que possa ter a mesma forma escrita, mas não o mesmo significado, ok? Então as fórmulas do pretérito imperfeito, elas às vezes lembram muito as formas que são escritas no português, então a gente já faz uma correlação
digamos, inconsciente, com isso fica um pouco mais fácil e um pouco mais prático de utilizá-lo no nosso dia a dia, certo? Então tomem cuidado com isso. Então que regra devo guardar agora? Verbos terminados em ar sempre vão ser escritos com B. Cantava, amava, bailava. Sim? B, escritos. Literalmente, vai soar como B e ser escrito como B. Verbos terminados em eri sempre vão levar acento no i. Aprendia, vivia, aprendia, vivias. Certo? Obrigatório esse acento, não posso pular e não posso deixá-lo para lá, ok? Lembrem-se disso, sempre na hora de conjugar o verbo, ok? Passamos para o próximo. Marcadores temporais. Eu particularmente gosto muito dos marcadores temporais. As pessoas às vezes falam, ai, prof, mas complica, mas ao mesmo tempo ajuda. Por exemplo, se você tem um texto onde você tem 3 tempos verbais em passado sendo utilizados, eles ajudam muito. Então, por exemplo, às vezes você está em dúvida se aquela forma específica do verbo é um passado indefinido ou imperfeito, aí você fala, ai, não lembro, é irregular, socorro, o que eu faço? Às vezes o marcador temporal te salva, ele te dá uma luz no fim do túnel quando você está perdida ou perdido. Você olha e fala assim, essa palavra, mas esse é um marcador desse tempo verbal, é do imperfeito, então eu estou falando do tempo imperfeito, então eu não vou confundir na hora de escrever. Então os marcadores, eles servem para isso, eles servem muitas vezes para, digamos assim, vocês terem a ideia concreta de que aquele tempo verbal que você está utilizando é aquele que você acredita que seja, e ele remarca o tempo, ou seja, eu tenho um marcador temporal para dizer que é exatamente este tempo que eu estou usando. Tanto que temos conjuntos de marcadores diferentes para cada um deles e não há nenhuma palavra ou estrutura que se repita literalmente em nenhum deles. Cada um vai ter um bloco de marcadores específicos que não se repetem e isso é muito bom. Então, tentem sempre fazer aquela fórmula, guardem o verbo, guardem a estrutura, guardem a função e guardem os marcadores, sim? Pelo menos os mais comuns. Se vocês guardarem isso, eu garanto que vocês estão garantindo assim grandes questões certas nas provas que vocês vão realizar, ok? Então vamos aí os marcadores temporais. Então, sempre, ou seja, já está te dando a ideia de rotina. Aí temos uma palavra que é muito utilizada em espanhol, mas aqui em português às vezes não tem muito sentido. A menudo. A menudo significa com frequência. E é uma frequência, digamos, boa que isso aconteça, certo? Normalmente, muitas vezes, a veces, de vez em quando. Todos os dias, las noches, los martes, todos os anos. Então aí temos várias fórmulas diferentes de utilizar isso. Uma vez ao dia, à semana, ou uma vez ao mês, uma vez ao ano. Posso utilizar dessa forma? Pode aparecer sim, certo? Com frequência, frequentemente, com regularidade, ver a menudo, como já havíamos mencionado aqui em cima. Por lo general, que significa em geral, certo? A diário, diariamente, cada dia, fim de semana, cada lunes, cada mês, cada verano, sim? Então, esse conjunto de marcadores provavelmente aparecerá uma vez ou outra quando estivermos utilizando os verbos em imperfeito. Às vezes eles podem aparecer, não aparecer, sim, mas no geral eles acabam dando um oi aí na frase. Pode ser que você não tenha muitos marcadores, mas sempre tem um ali para digamos, te dar uma mãozinha para você saber se você está utilizando o tempo verbal correto, se aquela fórmula ali que você está usando é o que você necessita mesmo, se é o tempo correto de utilização. Então, eu gosto que as pessoas sempre se lembrem dos marcadores temporais. Eu acho que eles são, digamos assim, de grande ajuda quando a gente tem dúvida com respeito ao uso de um passado. Como são 3 passados, 3 grupos de marcadores diferentes, eu acho que vale a pena dar uma estudadinha e investir neles, ok? Passamos para o nosso próximo slide. Então, leiam as frases aí. Complete as frases com verbos imperfeitos regulares corretos. Deem uma pausa de 2 minutos. Leiam com calma as frases. Leiam as alternativas e já voltamos. Bom, voltamos. Aí vamos ver as frases. Complete as frases com os verbos imperfeitos regulares corretos. Aí temos a pessoa yo, alguma coisa com mis padres, em uma pequena cidade de Espanha. Mis padres, alguma coisa, como artesanos e mis hermanos maiores. Lembrando que os irmãos maiores são irmãos mais velhos, não de tamanho, de altura, mas de idade, certo? Em la universidade. Então, se eu estou falando de yo, a alternativa B aí, vivió, a gente já pode eliminar ela assim de primeira, porque eu já estou utilizando o tempo verbal que não é nem isso que é solicitado, certo? E uma pessoa que não é a que eu peço. Então, já foi. Já eliminamos ele. Aí ficamos com a primeira e a terceira alternativa.
Aí, viviam, mas eu estou falando de yo, não viviam, eu estou falando de um monte de gente, então eu já estou eliminando essa alternativa e sobra a alternativa A, que é, yo vivia com mis padres em uma pequena cidade de Espanha. Mis padres trabalhavam como artesanos, que eu estou falando deles, e mis hermanos, estou falando deles, estudavam em la universidade. Lembrando que eu estou falando sempre da rotina que eu tinha neste momento específico do passado, quando eu vivia com os meus pais. Certo? Muito bem? Foram bem? Espero que sim. Passamos para o próximo. Como nada são flores, ou seja, sempre temos um pacote de irregular para ajudá-los. Bom, aí a vantagem é que só temos 3 irregulares. Que delícia! Só 3 irregulares imperfeito. Para compensar todos aqueles que temos em indefinido, o nosso pacote de irregularidades em imperfeito se resume a 3 tempos verbais, mas que já causam confusão suficiente, então tome muito cuidado. O verbo ir, ele tem uma forma muito diferente da que estamos acostumados em português, então a primeira olhada você fala, uou, prof, que coisa feia, que estranho, será que eu vou lembrar? Vai, é só decorar. Esse não tem muito jeito, vocês vão ter que decorar. As irregularidades no geral acabam sendo decoradas, porque senão a gente confunde com os outros tempos verbais, ou acaba confundindo com alguma outra coisa e acaba não rendendo, certo? Então, primeira coisa, verbo ir. Então, primeira pessoa, yo iba, tu ibas, él iba. Nos outros, ibamos, tem um acento no i, por isso que a pronúncia é assim, ibais e iban. Ser, aí lembra muita coisa que a gente usava, né, em português, era. Yo era, tu eras, él era. Nos outros, éramos, porque temos um acento aqui no e, não éramos, éramos. Erais e eram. E ver, cuidado, esse acaba sendo uma pegadinha muito grande, porque pela similitude do tempo verbal e da estrutura, a primeira coisa que eu imaginaria quando eu fosse escrever esse verbo era ver, via. A primeira coisa que vem à cabeça é você pensar que esse tempo verbal escreveria-se com via, mas cuidado, é veia, certo? Temos um veia, para errar isso aqui é facílimo, então tome muito cuidado. E lembrem-se do acento que eu havia comentado dos verbos em terminação em erir, olha ele aqui novamente. Então, veia, veias, veia, veíamos, veiais e veiam, certo? Então tomem muito cuidado com esse tempo verbal. Eles são, digamos assim, são só 3, mas eles causam bastante confusão muitas vezes, certo? Então, façam sempre aquela fórmula que eu recomendo. Peguem um texto, procurem os tempos verbais específicos, procurem os marcadores temporais, procurem as irregularidades, marquem, relacionem sempre o nome com a estrutura do verbo, com a forma que está sendo utilizada e em que situação o verbo está sendo utilizado. Lembre-se dos marcadores temporais. Sempre sugestões de muita leitura e muito exercício. Então, leiam muitos textos de jornais, de revistas relacionadas com política, com cultura, com literatura, com artes, com tudo. Quanto mais, digamos, contato vocês tiverem com textos diferenciados, mais estruturas diferentes vocês veem. Enquanto mais estruturas diferentes vocês veem, mais estruturas diferentes vocês assimilam. E fica muito mais fácil interpretar qualquer tipo de texto ou responder a qualquer tipo de questão gramatical quando estamos envolvidos nisso, ok? Passamos então. Pretérito imperfeito, vamos fazer um pequeno exercício aí. Complete as frases com os verbos imperfeitos e irregulares corretos. Deem uma pausa aí de 2 minutinhos no vídeo. Leiam com calma as questões, leiam com calma as respostas e já voltamos, ok? Vamos aí? Voltando, então, complete as frases com os verbos imperfeitos e irregulares corretos. Aí temos um espaço, um nombre muy alto con largas espaldas. Él todos los días al río para pescar, yo siempre lo, certo? Aí estamos falando de passado, certo? Então vamos analisar a primeira alternativa de resposta. Fue já não está encaixando porque já estamos falando de um outro tempo verbal, então eu já elimino rapidamente este, certo? Então já não é uma alternativa que eu vou considerar. Era, iba, via. Na B, era, iba, veia. Então, vamos ver. Qual dessas seria? Bom, aí temos na alternativa B um via estranho, porque aí eu estou falando que eu sempre vi essa pessoa, não pelas alternativas. Então, sobra qual para mim? A C.
Era un hombre muy alto con largas espaldas. Él iba, ou seja, ele ia todos os dias a rio para pescar e eu sempre lo veía. Cuidado que entramos na pegadinha do verbo ver, que pensamos que é uma fórmula e é outra no final das contas, certo? Então tomem muito cuidado com isso, certo? Os verbos irregulares são poucos, mas eles causam bastante confusão, sim? Então, lembrem-se sempre que verbos em passado requerem muito estudo, muita leitura, muito exercício, então sempre busquem textos na internet, façam exercícios, peguem os verbos que estão aí, tentem fazer frases com eles, certo? Porque quanto mais vocês utilizarem esses tempos verbais dentro do que é necessário e relacionarem eles com os marcadores temporais, com as estruturas e com o tipo de informação que eles passam, mais fácil é interpretá-los quando vocês têm eles dentro de uma prova, certo? Espero que eu tenha ajudado, nós vemos na próxima aula então. Tchau, tchau!